Boa noite a todos. Hoje, exatamente 9 de agosto de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo e o livro Caminho, Verdade e Vida. Hoje o livro Caminho, Verdade e Vida é a mensagem de número 161, intitulada Aproveitemos. É uma citação de Lucas. O Evangelho, caso dê tempo, porque o livro Caminho, Verdade e Vida está riquíssimo, nós vamos estudar o Evangelho, capítulo 24, não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Vamos continuar, hoje seria o item 12, tá bom? Vamos envolver a nossa irmã Elizabeth, que ela vai fazer a prece de abertura. Então, unindo nossos pensamentos e sentimentos, imaginando a figura do nosso amigo querido aqui, nosso Senhor Jesus, agradecendo por mais esta oportunidade de estudo, por mais esta oportunidade de comunhão com o Evangelho do nosso Senhor, rogando a Ele que possa nos conduzir, dando-nos o discernimento na tarde de hoje, o entendimento das suas palavras. Rogamos a espiritualidade aqui presente que também nos conduz e nos ampare, e que o Senhor Jesus abençoe todos aqueles que por alguma razão não puderam estar aqui presente no nosso estudo, e que possamos hoje sair daqui com os nossos corações mais aliviados, mais leves e mais juntos com Jesus. Que assim seja. Então vamos lá. A mensagem de Emmanuel, aproveitemos, é um versículo de Lucas. Esse versículo diz assim: e destas coisas sois vós testemunhas. Então, em que momento que Jesus falou isso? Esse aqui já foi aquele momento que o nosso Senhor, utilizar o termo ressuscitou. Nós vamos dizer, espírita, já houve o processo da materialização, porque ele, além das aparições, ele já tinha sido morto, já tinha sido assassinado, já tinha sido crucificado. Ele retornou, apareceu a Maria de Magdala, depois ele apareceu aos discípulos e foi fazendo algumas aparições, aos discípulos de Emaús, aqueles dois que tiveram dificuldade. Então ele já tinha feito várias aparições. E aí no final nosso Senhor Jesus fala isso, e ele diz: tudo isso aconteceu. Jesus diz: tudo isso aconteceu. Curar, limpar feridas, levantar Lázaro do sepulcro, devolver visão a cegos, levantar paralíticos, libertar pessoas de processos de subjugação. Então, entrar no burrinho em Jerusalém. Tudo isso, ele diz, tudo foi para comprovar que ele seria o Cristo. Por quê? Porque se nós estudarmos o Antigo Testamento, está lá toda a descrição qual seria a atitude do Messias. Como identificar o Messias? O Messias vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso, vai fazer isso. Só que todos os judeus tinham conhecimento dos salmos, tinham conhecimento dos profetas. Então o que eles diziam? Jesus leu, então ele é um impostor. Como ele conhece, ele está dramatizando, não, ele está aí encenando, fazendo uma encenação. Porque ele conhece, tudo bem, Jesus pode fazer uma encenação. Mas como é que devolve a visão a cego de que nasceu 30 e poucos anos? Aquele paralítico que estava ali há 20 e poucos anos. Então o que os fariseus faziam? O fariseu era aquele que conhecia a lei e ensinava. Era o doutor da lei. Aquele que andava todo paramentado. Então se questionava assim: ele é um impostor, e ele arrumou uma pessoa para dizer que curou. Entendeu? Por isso que o cego foi se apresentar aos doutores, dizer: eu era cego, vocês sabem, está aqui minha mãe e meu pai. E foi chamado, inclusive, a mãe e o pai, e os pais, com medo, disseram: não, ele já é de maior, ele pode responder por si. Os pais mesmo deixaram para lá. E ele disse: eu era cego.
Esse homem me curou. Então, Jesus fala aos discípulos que tudo isso aconteceu para que pudesse ser realizado e cumprido o que estava no Antigo Testamento, para o identificarem. Daí a fala dele, o canto do salmo, porque os salmos também falavam da vinda do Messias. Daí o salmo, a música, salmo é música, é canção. Daí ele falar, cantar, crucificado e cantando o salmo de Davi. Eli, Eli, lama sabatani. Meu Deus, por que me desamparaste? É uma música. Aí as pessoas ficam dizendo, Jesus ficou com medo. É uma música. Agora, ele estava cantando essa música para dizer, eu sou o Messias, mas o Messias sofredor, porque havia uma dualidade, havia duas informações. Um grupo defendia a vinda do Messias guerreiro, que viria numa carruagem de fogo rasgando pelo céu, iria libertar o povo judeu da opressão romana. Imagina, gente, quando um Cristo vem à Terra, e quando esse Espírito superior vem à Terra, ele não vem fazer conquistas na horizontal. Não vem. Desse brinquedo eles já conhecem, já se livraram. O propósito deles, Madre Teresa, Irmã Dulce, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Assis, pode prestar atenção. A missão deles é outra, isso está muito resolvido. Então, nesse processo aqui, nesse movimento, o nosso Senhor Jesus diz assim, foi feito tudo isso para que me identificasse, ninguém identificou. Agora ele fala aos discípulos assim, e destas coisas sois vós testemunhas. Então agora o Emmanuel vai pegar essa passagem. De que me vale ver uma materialização? De que me vale ouvir uma comunicação do Espírito? De que me vale estudar Espiritismo? É isso que o Emmanuel vai trabalhar aqui. Que ele pergunta, que é Jesus, a fala é de Jesus. Jesus foi retratando, tipo assim, vocês viram tudo isso. Aí ele pergunta, e destas coisas sois vós testemunhas. Tu vistes. Pedro, João e Tiago, irmão de João, viram Jesus se transfigurar em Moisés e Elias. Pedro ficou tão apaixonado que disse, Senhor, vamos montar uma tenda e vamos ficar aqui mesmo. Eles viram várias vezes Jesus limpando pessoas que estavam com lepra. Igual quando Pedro também fala sobre assim, Jesus, parar a tempestade já vai transformar quantidade de pão e de peixe. Que isso daí, na verdade, o que acontece? Eram 30 pães, multiplicar para... Não é isso. O que acontece? Jesus pergunta, a multidão estava seguindo. E tem aí daqui que ele vai falar. Então, o pedaço que era dado, todos se sentiam saciados. Essa é a multidão. Não. Jesus não é horizontal. Foi dado porque a multidão estava junto, a noite chegando, o povo seguindo ele, disse, o que nós temos? Quantos pães e quantos peixes? Que era o alimento da época. Só se comia carne em festa. Então isso é isso, vamos dividir. Então era um pedacinho para um e eles foram dando um pedacinho e todos se sentiram saciados. Vamos ver como é que o Emmanuel comenta esse versículo. Ele diz assim, Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Porque tu imagina um Cristo? A gente primeiro tem que compreender. O planeta Terra tem aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Na formação do planeta, ele já era o Cristo da Terra, responsável. Obviamente que aonde o Cristo evoluiu, esse sistema solar nem existe mais. Mas foi ele que participou da formação, ele é o co-criador. Então, para pensar. Imagina um espírito dessa hierarquia convivendo com pescadores, lavadeiras, prostitutas.
pessoas pseudo-sábias, os fariseus. E o que a gente vai percebendo? A gente estudando o livro Boa Nova, que ali aparece o diálogo de Jesus, a gente percebe a paciência, a tolerância dele com a ignorância humana. Você imagina que ele é um ser, porque olha, para os discípulos ficarem discutindo, quem é o maior entre nós? Depois de Jesus, né? Quem é o maior? Tu é o maior, tu é o maior? E Jesus estava presente e sorrindo, olhando. E eu fiquei pensando nessa cena, para eles fazerem esse tipo, para eles terem esse tipo de atitude, é porque Jesus não era castrador. Jesus deixava todo mundo à vontade. E aí, quando Jesus viu aquela discussão, Jesus se levantou, tirou a roupa. Já deve ter pensado, vai fazer, né? Pegou um pano, colocou no ventre. Aí eles já entenderam. Ele se vestiu de escravo, que era assim que o escravo se vestia. Pegou uma bacia e foi lavar os pés dos discípulos. E ele estava discutindo quem era o maior. Jesus foi para a prática. Jesus foi lavando, e ele fazia isso em silêncio, porque quem é grande fala pouco. Em silêncio ele não falou nada, ele foi lavando de um a um. E todo mundo mudo, não falou nada, porque as maiores lições não são das palavras, são das ações. Quando chegou no pé de Pedro, mitidão, Senhor, eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Por quê? Quem lavava os pés eram os escravos mais simplórios. Era um trabalho para os escravos assim. Eu não vou deixar o Senhor lavar meus pés. Os meus amigos não estão sendo justos. Jesus olhou para ele porque entendeu a intenção. Era mitidez mesmo, era mitidão. Querendo ser melhor. E Jesus diz, não queira ser melhor do que os teus irmãos. A primeira chamada, não queira ser o bonzão não. Se tu não deixares eu lavar os teus pés, porque pé é a base. Aí já entra uma lição. Se tu não limpar a tua base comigo, ele diz, se tu não deixares eu lavar teus pés, tu não tem parte comigo. Pedro disse, Senhor, lava os pés, a cabeça, lava logo o corpo todo. Mas olha a lição dele. E no Boa Nova, quando a gente está estudando, várias vezes eles estão discutindo e Jesus está calado. E alguma vez ele diz, Senhor, o que o Senhor acha? Aí é que o Senhor vai falar. Aí é que o Senhor vai falar. Por quê? Porque o adulto consegue entender uma criança. Mas uma criança jamais vai entender um adulto. Então, quem mais sabe tem o dever de compreender, entender quem não sabe. Ele pegava duro com os fariseus, hipócritas, raça de víboras, sepulcro caiado por fora e cheio de podridão por dentro. Mas também ele respondia. Muitas vezes ele respondia. O que um homem pode fazer para chegar no reino de Deus? Um fariseu. Jesus diz, nascer de novo. Como eu, um homem velho, posso de novo entrar no ventre da minha mãe? Se tu que é doutor em Israel não consegue entender, é lindo esse diálogo. Como tu queres que eu te fale das coisas do céu? O homem tem que nascer da água e do Espírito. Água, para a época, era matéria, corpo. E quando a gente nasce novamente, que a gente renasce, a gente fica mergulhado em quê? Em água. No líquido. Então é esse movimento. Então Jesus sempre aproveitou o mínimo para produzir o máximo. Ele vai citar aqui, com 3 anos de apostolado, 3 anos, aí foi de 30 a 33 ou foi de 35 a 38 anos, né?
Porque diz que no período dessa mudança do calendário se perdeu 5 anos. Mas isso é relevante. Mas ele ficou 3 anos. Com 3 anos de apostolado, acendeu luzes para milênios. Estamos nós em 2019, estudando o que ele falou em 3 anos. – 2019 anos. Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, ele renovou o mundo. E ele não pegou 12 espíritos superiores. Sabe por que não? Cada discípulo representa uma encrenca da humanidade terrena. Se ele tivesse pegado 12 espíritos puros, não haveria identificação. Judas era ganancioso. Pedro era prepotente e cheio de preconceitos. Bartolomeu tinha problemas seríssimos com a família. E ele era entristecido. Cada um, se nós formos estudar, carregava uma encrenca. Então, quando Jesus, ele não procura o são, ele procura os doentes. E para conviver com ele, os doentes. Você imagina se Jesus reencarna como mãe e dentro da amorosidade dele, ele não vai pedir 12 espíritos celestes, ele vai pedir, me manda 12 lá do vale, lá das cavernas, me manda. Porque a minha alegria será muito grande resgatar 12 almas do vale. Porque esses espíritos nobres, eles querem ajudar, eles não querem sentar no pudim. E não é o nosso caso. A gente quer conviver com pessoas menos complicadas possível. Por quê? Porque a gente não quer ter trabalho. Não é assim que nós somos. Entende? Congregando pequena assembleia de 12 companheiros, renovou o mundo. Com uma pregação na montanha, lembra o Sermão do Monte? Inspirou milhões de almas para a vida eterna. O próprio Gandhi, que não era cristão, era hindu, e dizia que para ele bastava o Sermão do Monte. Para a sua renovação bastou o Sermão do Monte. Converte a esmola de uma viúva em lição imperecível de solidariedade. Estavam todos no templo, todo mundo ali dando valores muito grandes, porque na cultura judaica, né, dar a Deus. E veio, tadinha, uma senhorinha viúva, com muita dificuldade, e deu uma dracmazinha, uma moedinha, 10 centavos, 20 centavos, não sabemos. E Jesus estava ali observando, junto com os seus discípulos. Ele aproveita esse momento e pergunta: quem dali tinha dado mais? E o que ele falou? A viúva. Sabe por quê? Porque ela deu tudo o que tinha. Então a gente observa, não é a quantidade, mas é a intenção que está por detrás. Então, quando eu tenho, a gente não dá do que vai fazer falta, a gente dá do que está sobrando. Isso é um fato. Não foi o caso da viúva, ela deu tudo o que tinha. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Esse aqui, corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra. Lembra? Aquele dentre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Porque era da lei. A mulher que fosse pega, o homem também, em adultério, ele deveria ser levado à praça pública e ser apedrejado até a morte. E assim foi feito. Levaram a mulher, mas tentaram colocar Jesus em calça curta.
Ele desceu, riscou, quando ele levantou já foi com a indagação. Aquele entre vós que nunca pecou, atire a primeira pedra. Corrigindo alguns espíritos perturbados, transforma o sistema judiciário da terra, erigindo o amai-vos uns aos outros para a felicidade humana. Gente, enquanto houver mágoa no coração, não há felicidade. Não há. De 5 pães e 2 peixes, está aqui a passagem. 5 pães e 2 peixes, retira o alimento para milhares de famintos. E ele pediu aos discípulos: o que temos? Senhor, temos 5 pães e 2 peixes. Vamos dividir. E foi tirando pedacinho e dando pedacinho. Da ação de um Zaqueu bem intencionado. Lembra o Zaqueu? Pequeno Zaqueu. Olha, Jesus vai passar. Ele disse: agora eu queria ver Jesus, mas eu sou pequeno, sou baixinho. Ele disse: já sei, vou subir num sicômoro, quero uma árvore. E subiu, ele estava lá. Imagina, quem de nós não subiria numa árvore? Eu então, para ver Jesus, né? Ele vai passar. Tu imagina alguém que tu ama e de repente, para tua surpresa, a pessoa que vai passar, que tu nem imagina que vai olhar para ti para dar um tchauzinho, a pessoa se vira para ti e diz: Zaqueu, acho que ele já tomou um susto aí mesmo. Primeira coisa é: como é que ele sabe o meu nome? Desce, porque hoje é necessário que eu almoce, jante, faça refeição na sua casa. Zaqueu desceu numa alegria. Imagina, já chegou dizendo: olha, Senhor, é o seguinte, se eu causei dano a alguém, eu dou 2 vezes mais, e a partir de hoje eu já divido tudo que eu tenho. Então, quando Jesus olhou para Zaqueu, disse: esse está pronto, falta só um chamado. E Zaqueu chamou os filhos, fala com Jesus, esses são meus filhos, apresentou a família a Jesus. Zaqueu estava pronto. Da ação de um Zaqueu bem intencionado, traça programa edificante para os mordomos da fortuna material. Por quê? Qual era a função do mordomo daquela época? O mordomo era assim: eu tinha uma terra, eu contratava uma pessoa, essa pessoa era chamada de mordomo, e ela que iria administrar. Então, para administrar o quê? Você vai administrar essa quantidade de terra, você vai chamar as pessoas que irão, o agricultor. Eles irão plantar, eu empresto a minha terra para isso, e eles terão que prestar conta. Se ele fabricou, tipo assim, 20 cestos, vamos colocar assim, de uva, de azeitona, seja lá do que for, 2 ou 3 terá que ficar. Então, quem fazia esse negócio todo era o mordomo. Então, aparentemente, o mordomo seria o dono. Aparentemente, ele só administra. Então, toda a riqueza material, eu não sou dono, eu só administro. Por que eu não sou dono? Eu só sou dono daquilo que está sempre comigo, que eu nunca venho a perder. Que são o quê? Conquistas íntimas. O resto. Da atitude de um fariseu orgulhoso, extrai a verdade que confunde os crentes menos sinceros. O fariseu, quando questiona o que o homem deve fazer para chegar no reino de Deus, nascer de novo. E tem aquele outro também que faz aquela pergunta, né? Que ele pergunta, que é a parábola do bom samaritano.
quem é meu próximo. Mas ele faz uma perguntinha assim. O doutor da lei pergunta a Jesus também o que ele deveria fazer para adquirir a vida eterna. E Jesus olha para ele e diz assim: o que está escrito na lei? Como tu lês? Ou seja, o que está escrito, como é que tu interpreta? Como era um doutor da lei, não, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus, muito bem, tu sabe a resposta, eu estou a dizer isso, muito bem, faze isso e viverás. Para que tu está me perguntando? Aprende a amar teu próximo e a Deus sobre todas as coisas. Pronto, é isso. Aí o fariseu, e quem é meu próximo? Por quê? Porque tinha também duas vertentes. E ele sempre querendo pegar Jesus. Sempre. Ele queria saber qual era a tese de Jesus, porque existiam duas vertentes, que o próximo seria só o meu irmão judeu. Os samaritanos não eram meu próximo. E existia o outro grupo, que é o grupo do Hilel, que é avô de Gamaliel, que ele dizia não. Todos são o nosso próximo, independente de nacionalidade. Ele queria saber qual era a posição de Jesus. Aí Jesus respondeu a parábola do bom samaritano. O judeu nem pronunciava o nome samaritano. Jesus conta a parábola colocando o samaritano como bom. E quem estava deitado era um homem que estava desacordado e nu. Isso quer dizer, eu não tinha como saber qual era a nacionalidade dele. E quando ele perguntou do fariseu, ele contou a história toda e perguntou do fariseu: quem foi o próximo do homem caído? Aí ele respondeu: ele nem disse. Ele nem disse. Não pronunciou. O que ele disse? Aquele que agiu com misericórdia. Então, são tantas informações que, se nós passarmos de forma passante, a gente não entende o texto e o contexto. Continua Emmanuel. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. Curando alguns doentes, institui a medicina espiritual para todos os centros da terra. A gente está aqui estudando e às vezes são realizadas cirurgias e a gente nem percebe, porque tudo de Deus é suave, de uma discrição. Faz de um grão de mostarda maravilhoso símbolo do reino de Deus. Se tu tivesse fé do tamanho de um grão, vocês já viram o grão da mostarda? É a cabecinha de um alfinete. De uma dracma perdida, que ele vai falar quando as mulheres tinham o hábito de fazer aqueles cordãozinhos, né? E aí colocava as moedinhas, a dracma, um centavozinho. Então, se a mulher tem um cordãozinho e de repente cai uma, ela passa a noite todinha procurando. Ela não quer ficar sem a dracmazinha dela no cordão. É o que ele diz: de uma dracma perdida, uma moeda, forma ensinamento inesquecível sobre o amor espiritual. Então ele pegou esse exemplo da mulher que ela vai procurar a noite todinha, mas ela não vai abrir mão da dracma perdida. Quem é a dracma perdida senão nós? E é Jesus falando que Deus nunca vai deixar a gente perdido. Ele nunca desiste de nós. Nunca. 40.000 anos de razão e a gente ainda batendo em ponta de faca. Ainda não entendemos por que eu nasci. Ainda não entendemos que uma das características do terrícola é rebeldia. Eu não vou fazer o que o Senhor quer, eu vou fazer o que eu quero, nem que eu sofra.
É o terrícola. É o terrícola. É uma das características. E lembra que o terráqueo, o terrícola, não é referência para o universo. E quanto mais rebeldia, mais sofremos. Livre-arbítrio. Ele finaliza dizendo assim: de uma cruz grosseira grava a maior lição de divindade na história. A maior lição de divindade. Antes, morrer na cruz era algo, na época do nosso Senhor Jesus, era algo assim, era cadeira elétrica. A pior espécie de ser humano era crucificado. Depois de Jesus, a cruz passou um símbolo de redenção. De tudo isso, aí vem, o Emmanuel, ele é fantástico, ele deu uma volta no Evangelho todinho, foi pensando aqui, pensando ali, pensando aqui. De tudo isso, somos testemunhas, todos nós, em nossa condição de beneficiários, porque a gente recebe benefício. Aí você vai dizer, poxa, Gonçalo, pera lá, então tá, gente, quando nós vamos reencarnar, é uma trabalheira. Escolhe família. E né, a gente não, quase sempre a gente não tem condição de escolher. A gente está dando trabalho para alguém fazer isso. Programa o corpo. Liga, o espírito entra em estado de torpor, fica leso, abestado, dá aquela apagada. A espiritualidade é que vai fazer todo o ajuste no primeiro, aquela fecundação lá, primeiro óvulo, o espírito dá aquela apagada, forma o corpo. Aí a gente diz, morreu muita vaca, muita galinha, muito leite, muitos ovos, muitas verduras, muitos legumes, muito oxigênio, para manter o corpo físico vivo. Para quê? Eu digo que eu faço sempre essa metáfora. Pensa assim, tu investiu caríssimo para o menino ir para a escola. Ele sabe o que ele tem que fazer. Aí chega no final do ano, o menino não vai sair nada. A primeira coisa que a gente diz é assim, tu perdeu o ano, é assim que diz, tu perdeu o ano. Cara, foi um mau investimento em cima de ti, para quê? Para te dizer, não passei? Por isso é que ele diz, ele usou o termo, nós somos o quê? Beneficiários. E é mais ou menos isso. E os animais é um sacrifício. De tudo isso, somos testemunhas em nossa condição de beneficiários. Em razão de nosso conhecimento, convém ouvirmos a própria consciência. Faz uma indagação. Aí a pergunta, ele diz, eu vou dizer para ti qual é a pergunta para a consciência. Que fazemos das bagatelas de nosso caminho? Segunda. Estaremos aproveitando nossas oportunidades para fazer algo de bom? Façamos essa pergunta. Eu costumo dizer que todos os dias, ao final da noite, nós temos que parar e fazermos uma avaliação do nosso dia. Primeiro, hoje, em que momento eu fiz um sacrifício? Se eu não fiz um sacrifício, foi um dia que eu não vivi. Essa é a primeira pergunta. Um sacrifício. E às vezes o sacrifício é calar a boca, para não ofender. Para muitos de nós, calar é um sacrifício. Para muitos de nós, lavar o prato que come é outro sacrifício. Então o sacrifício está dentro de níveis.
Só eu sei qual é o meu sacrifício. Só ela sabe qual é o sacrifício. Por isso é que eu tenho que fazer um auto-julgamento, uma autoavaliação. E ao mesmo tempo avaliar, porque, gente, como é que eu vou fazer a reforma de uma casa se eu não tenho a planta da casa? Se eu não tenho noção do que está errado e do que está quebrado? Para eu fazer uma reforma, o primeiro movimento que eu tenho que fazer é pegar a planta da casa e olhar para a casa. Saber que tem goteira ali, que ali tem mofo, que ali está quebrado. Opa, já sei todas as encrencas da casa. E agora? Eu vou ficar dizendo, ali tem uma encrenca, olha, ali tem uma encrenca, olha, ali tem uma... Isso não vai resolver nada. Eu tenho que reformar. Mas antes de reformar, eu tenho que conhecer as encrencas da casa. Então, o que é isso? No final da noite, faça uma autoavaliação. Devemos fazer uma autoavaliação. Verificarmos se ao decorrer do dia, se nós não machucamos alguém. Para quê? Mas eu realmente não presto, não valho nada, olha que coisa horrível. Mas não. Para reconhecer e no dia seguinte, cada sol que nasce, Deus está dizendo, meu filho, hoje é dia de escola. Aproveita. Mude. A gente sempre diz, Deus dá livro, caderno em branco, caneta, e diz para a gente, escreve a tua história. O que tu escrever, tu tem toda a liberdade. Toda a liberdade para escrever o que tu quiseres. Mas tem algo que tu não vai ter como fugir. Tu terá que ler em voz alta tudo que tu escreveste. Né? Então, que nós possamos escrever uma história que não tenhamos vergonha de ler em voz alta. E tudo será lido. Conceição, eu já escrevi algumas páginas horrorosas, não tem problema, modifica esse romance, faz com que aquele vai, e conta uma história linda no final. Mas Paulo, o apóstolo, Paulo mandou matar. Perseguia, era prepotente, mitidão, andava num carrão, né? Porque na verdade era uma biga romana em 2 cavalos brancos. O cara era mitidão, se vestia romano, era todo. Mas é uma delícia ler a história de Paulo. Magdala, azeda, mal-humorada, né? Prostituta dos romanos, dos patrícios romanos, linda. E olha a renovação dessa mulher. Então, o que eu escrevi aqui atrás não dá para mudar, não. Já foi. Mas o que eu estou escrevendo hoje e o que eu vou escrever amanhã, esse dá para mudar. Vamos orar então. Então vamos agradecermos, Senhor da vida, por essa oportunidade ímpar que o Senhor nos deu de estudarmos o Teu Evangelho hoje à luz da doutrina espírita. Mas que o Teu Evangelho possa estar vivo dentro de nós, mesmo nas lutas diárias. Que nós possamos, amor querido, percebermos que sempre a única e a melhor escolha é o Senhor, e através do Senhor chegaremos em Deus nosso Pai. Te agradecemos, amor querido, amor de nossa vida, e agradecemos a todos os nossos amigos espirituais.